que faltou pro Lakers? Obrigado, Gustavo Meza. Obrigado, Gustavo Meza. Porque o que faltava pro Lakers antes? O Lakers 2-10, o Lakers 13º do Oeste. O Lakers do ano passado, que ficou em 11º, não pegou nem play-in. O que faltava para LeBron James e Anthony Davis? Faltavam jogadores de NBA. Né? Eu já falei 1000 vezes como aquele time do ano passado não tinha jogadores de NBA. A gente começou o ano também com jogadores que não eram de NBA. E beleza, a gente conseguiu jogadores de NBA. Então a gente tem um monte agora. A gente tem uns 10 jogadores de NBA. Tá? O time tem uns 10 jogadores de NBA. E o que falta, Gustavo Meza? Faltam jogadores de playoffs agora. Tá? Porque a gente tem, na minha visão, 5 jogadores de playoffs no elenco, sendo que 2 desses 5 jogadores são Free agents. Não. São jogadores de playoff bom para o seu banco dos playoffs, mas eles são jogadores de playoff. Só que eu não... O que eu quero. Faz a lista. Não, lista. Você falou que Lista, tem 5. beleza, 5. LeBron e Anthony Davis, 2 dos melhores jogadores de playoff. Ambos, todo mundo conhece eles. Vai, Austin lá. Reeves, obviamente, um titularzaço. Pode ser o seu número 3 de um time campeão. Beleza, Austin Reeves. E aí falta para mim o 4º e o 5º titulares, porque os outros 2 que são jogadores de playoffs, eu prefiro que venham do banco, acho que agregam bastante vindo do banco, que é Dennis Schroeder e Rui Hashimura. Tá? De acordo. Bom, desses caras que você falou, dos seus 5 jogadores de playoff, 3 são free agents. Sim, mas restricted free agents. Não, mas é aquela coisa. Mas também, se você... Eu acho que uma das questões do Lakers... A gente vai entrar na questão de salário e tal. Mas, beleza, para mim, esses 5 são jogadores de playoff. O resto. Mas o Vanderbilt é legal. Cara, o Vanderbilt, qualquer time bom vai tirar ele de quadra. Porque ele é muito ruim no ataque. Não adianta, não tem o que fazer. Só quem não tirou ele de quadra foi o Memphis. O Golden State Warriors tirou ele de quadra e o Denver Nuggets tirou ele de quadra. Ele não tem ataque. Tem um motivo para ele estar no 5º time em 4 anos. Ele é bem legal para temporada regular. É um cara de energia, marca bem e tal. Mas, cara, não adianta. E ainda mais o Lakers, que não tem tanto arremesso, não sobrevive com o Vanderbilt em quadra nos playoffs. Então, para mim, o Vanderbilt já não é um jogador de playoff. Malik Beasley não é jogador de playoff. D'Lo não é jogador de playoff. Mobamba não é jogador de playoff. O Lonnie Walker, machucado, né? O Lonnie Walker, talvez. O Lonnie Walker, talvez, jogador de playoff. Tá? Talvez jogador de playoff. E ele é um unrestricted free agent. Mas, Firo, só um negócio que você falou. Sobre os free agents, você falou, não, a gente paga eles e beleza. Só que aí, isso impede de ir no mercado buscar outros jogadores. De certa forma. Sim. Então, eu acho que esse pode ser um caminho interessante para o Lakers também. Eu detesto esse caminho, cara. Vamos ver quem tá lá. Vamos ver. Vamos ver. Dá uma olhadinha. Mas beleza, o que eu acho que o Lakers precisa? O Lakers precisa de uma terceira estrela, o Lakers... Não. Eu acho que o Lakers precisa de um 4º e 5º melhor jogador para os playoffs. E o que são esses caras? Caras que tenham algum arremesso. Eu acho que o Lakers precisa de jogadores que saibam arremessar, que ajudem a espaçar a quadra. Os 2 precisam ter. E nenhum dos 2 pode ser ruim na defesa. Eu quero um cara para o frontcourt que tenha arremesso e um cara do backcourt que tenha defesa e arremesso. É isso que eu quero. Não precisam ser estrelas. Eu tenho até os alvos. Eu sei exatamente quem são os 2 caras que eu quero. Não precisa ser estrela. Não acho Fala que já e a gente encerra em 10 minutos aí. Não tem galho, não. Eu não acho que o Lakers precise ir atrás do Kyrie Irving. Eu acho que dá para montar o time também com o Kyrie Irving. Não é impossível. Mas deixa para falar de Kyrie Irving na hora certa. Mas o que eu quero do Lakers, eu acho que se o Lakers pegar um 4º e um 5º melhores jogadores para esse time que não precisam ser estrelas, só precisam ser caras que não tem um buraco, que podem jogar 35 minutos sem ser explorado em nenhum lado da quadra, já é o que basta. É o que basta para o Lakers, é o que faltou para o Lakers. Firu, eu talvez discorde um pouco disso. Vai lá. Porque eu acho que faltou um pouco de punch. Porque quando o LeBron e o Anthony Davis estão bem, tá tudo dando certo, você não precisa do punch. Mas tem vários jogos que eles não estão aptos a carregar o time. Eu sei, mas você não acha que, por exemplo, você poderia às vezes ver o Denver Nuggets de um tempo atrás, que já tinha o Jamal e o Jokic, e falar, puta, tá faltando punch, falta uma terceira estrela? E na real não faltava. Mas a questão é esses role players. Não, mas aí você tá falando de um time que você tá vendo esses caras com 23, 24 anos. Mas o que a idade tem a ver? Eu acho que tem a ver na capacidade de carregar o time. O Jokic, eu tenho certeza que ele vai estar bem fisicamente para. Entendi. Você acha que as nossas estrelas não tem. Eu não sei se eles têm a constância. Eu não acho que é besteira o que você tá falando, mas eu discordo um pouco. Eu acho que
Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Faltou mesmo é role player. Não, eu não digo que não dá, mas essa foi uma das coisas que faltou, na minha visão. E talvez, se tivesse esse cara, você não precisa do LeBron James jogando tanto, mas você não é que precisa do sabe qual é a Anthony minha Davis visão tão... sobre isso? De LeBron e AD. Eu acho que tem duas coisas aqui. Eu acho que LeBron e AD, diferente do resto dos times que começaram a jogar playoff em abril, meados de abril, né? O playoff começa tipo dia 15 de abril. O LeBron e o AD começaram a jogar playoff em fevereiro, porque desde o deadline o Lakers precisou jogar nível playoff para sair do 13º e chegar em 7º lugar. Então o Lakers está numa quarta, quinta marcha já desde fevereiro. E aí, fora o que já tinham carregado antes de atingir essa quinta marcha ao longo da temporada. Então eu acho que é um pouco atípico o ano desses caras em nível de desgaste. Eu acho que eles já estão nesse nível de urgência. Já é jogo de eliminação. O Lakers está jogando jogo de eliminação desde fevereiro, sabe? Contra a parede, que é tudo must win. É muito diferente. O Lakers está mais desgastado que os outros times. E óbvio, o LeBron e o AD carregando esse tempo todo. Então, nisso já. E o LeBron, óbvio, com a questão do pé e tal. Então, eu acho que o LeBron e o AD, ano que vem, descansa toda a off-season, com um time mesmo o ano inteiro, sem precisar carregar tanto, eles vão chegar bem mais inteiros para os playoffs, se lesões permitirem, Então, né? Se eles não se lesionarem. eu concordo que teoricamente sim, mas ao mesmo tempo se falar, esse foi um ano atípico. Todo ano o Anthony Davis se machuca. Então não é um ano atípico, é meio que quando... Não. A lesão não é atípica, mas o atípico era o time ser tão ruim e o Anthony Davis ter que se desgastar tanto. Só isso que é atípico. Então, eu concordo. Mas eu acho que, por exemplo, o Anthony Davis, você não podia ter pedido uma temporada melhor para ele do ponto de vista de disponibilidade. Se ele entregar exatamente isso ano que vem, pô, concordo. Tá maravilhoso. Ele perdeu 20 jogos, né? Não, e aguentou até o final. O carro não parou no meio do caminho. Não, você me falar hoje aqui, ó, mesa. Hoje, Firu, ano que vem, ali entre o jogo 30 e o 50, o Anthony Davis vai perder, mas ele vai jogar até o fim. Você topa? Eu vou falar, topo. Fechou. Não, lógico, mas vai acontecer isso. Não é nem o que... Ele vai perder 20, no mínimo. É que assim, é ruim, né? Você ficar 20 jogos seguidos sem o Anthony Davis. Mas você me falar hoje, Firu, você topa? Eu te garanto que ele joga a pós-temporada inteira, mas ele vai perder 20 jogos ali no meio da temporada. Você topa? Então, eu vou falar, então e fechou. Sobre isso também, tem a questão do LeBron. O LeBron tá com o pé machucado? Tá, todo mundo sabe. Mas agora ele vai pro 21º ano, provavelmente chegando com uma operação que a gente não sabe a gravidade. Operação no pé, às vezes é de boa, às vezes não é. O Embiid, por exemplo, era problema no pé, que ele ficou 2 anos fora. Não é o caso do LeBron e tal, mas... enfim, eu acho que jogou, talvez... Né? Vendo como ele jogou, eu imagino que se tiver que operar, que eu acho que vai ter... Vai. Mas não deve ser nada tão surreal, né, cara? Não, mas às vezes é chata a recuperação, ainda mais no 21º ano, sabe? Não é... tudo demora mais quando você tá velho de arrumar. Mas tudo demora menos quando você é o LeBron James. Também claro, mas quando o LeBron James tá se comparando, o LeBron James de 23 anos se recuperava... Cara, o LeBron James... Era o Wolverine, sei lá. Exato. E o LeBron James agora demora... Então, eu acho que talvez a ideia de explorar uma outra estrela, nem que não precisa ser uma puta estrela, mas um cara que carregue o piano e que na hora H ele vai estar jogando. Então, não é um cara fácil de se achar. Eu não sei nem se o Lakers tem os assets para ir atrás. Eu concordo que o seu caminho de só reforçar o elenco e trazer peças de playoff, dar mais versatilidade e tal, aumentar o número de jogadores em que você pode confiar. Eu acho que é um caminho que pode dar certo, mas eu não descarto o caminho de ir atrás dessa estrela. Não descarto. Eu tenho um nome, Firu. Que nome? Tem um nome. Quer analisar o elenco do Lakers? Fala o nome, que eu quero ver se eu falei hoje de manhã, porque me perguntaram quem são os jogadores mais ou menos realistas que o Lakers pode ir atrás, e eu de cabeça fui pensando nos times e fui falando os nomes. Deixa eu ver se o nome passou. Fred VanVleet. Passou. Eu gosto. Então, mas quem eu penso... eu falei dos meus 2 alvos, tá? Eu vou falar já meus 2 alvos. Bom, agora fala. É o Gary Trent. É o Gary Trent. E que eu acho que até as coisas que ele oferece são até mais legais pro Lakers do que o do VanVleet, mas eu gosto muito do VanVleet. De jeito nenhum. É que o VanVleet é melhor, né, cara? Mas assim...
É que o Van Vliet joga sem a bola, né? O Van Vliet joga sem a bola Não, também, então isso é maravilhoso. Pra mim não tem comparação. Eu prefiro dar 35 pro Van Vliet do que 20 pro Gary então, Trent. vai ter essa questão. Beleza, a gente vai entrar. É que eu acho mais realista o Gary Trent. Mas eu gosto muito do Van Vliet. Isso aí, o projeto Lakers. Gary Trent e Miles Turner. Pra mim é isso. Pra mim, essa é minha Miles missão. Turner. Pode dar certo. Vai ser horrível o jogo do Lakers, né? É nóis, eu adoro. Não, eu sei. Mas vai ser feio. Vai ser. E eu não tô dizendo que isso é ruim. Não. É positivo. Pode dar certo. Você não vai ter bandeja. Você fecha o garrafão e fala, dane-se. Quando a gente vai perder quando acertarem muita bola de 3. Quem sabe, Firo? Quem sabe? Eu já vou ficar ligeiro para você não tentar ser espertão e roubar eles de graça. Alô, Pacer Nation. Não nos deixará fazer. Não seremos feitos de otário.